Estamos de volta. Falamos hoje aqui no programa sobre organização do ensino e práticas pedagógicas em sala de aula. Estávamos falando exatamente se a escola é aquela que avalia é sério ou não. Mas aí a professora Márcia fez uma colocação dizendo que a gente deve voltar um pouquinho e com menos ansiedade nesse tópico. Não é isso, professora? Isso. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco, assim, o que limita a gente pensar numa escola em ciclo? Vamos pensar o antes, né? Aquilo que o Tarcísio não colocou, certamente ele colocaria se o tempo fosse maior. Mas, certamente fomos nós que cortamos, isso, professora Márcia. Certamente. Mas pensar assim, que a um determinado tempo o modelo seriado ele já não cumpria mais seu papel e ele reprovava. E quando que é esse tempo? Me ajuda Na década de 60, 70, nós tínhamos um índice de reprovação muito grande. Porque a escola estava centrada no professor, no currículo, no programa. Mas a gente já tinha anterior isso, pesquisas que fora do Brasil faziam a pergunta, como este estudante aprende? Isso que vai mudar a lógica de pensar a escola. Porque a preocupação da escola não deve ser a aprendizagem. Né? A gente vai à escola para aprender. É verdade. Não é para ganhar um diploma. Claro, o diploma é produto, é consequência disso aí. Mas, na verdade, a gente vai para aprender. Então, as pesquisas na psicologia colaboraram muito. Né? As pesquisas de Vygotsky, Piaget, Vallon vieram fazer, dentro de cada contexto, uma leitura importante. O aluno aprende por meio de atividades significativas. Então, não é por séries, não é pelo conteúdo. Né? Então, se ela aprende por meio de atividades significativas, também não é o professor mestre, que é o centrado no processo. Então, isso tudo vai mudar. Por quê? Porque aí começa a pensar, então a escola precisa mudar. Ela precisa reorganizar os tempos e espaços. Se aprende para a formação humana, que foi isso que eles colocaram, se aprende interagindo, se aprende para a promoção humana desses sujeitos, nós precisamos reorganizar os tempos e espaços. Para isso, os grupos entre si, socializando, eles podem ensinar entre si. Então, um modelo fixo de organização não mais contemplava. Precisava de um modelo, então, que o Zabala chama de grupos móveis. Ele vai fazer essa leitura e vai dizer, grupos móveis são o quê? É a possibilidade de, numa escola, os alunos circularem. Pode até ter a série. É interessante como até a nomenclatura muda, porque o olhar sai do professor e passa para o aluno. Professora, a professora estava fazendo essas colocações e eu pensando justamente sobre a experiência que eu vivencio lá em Natal, numa escola que partiu desses questionamentos, professora Márcia, por que não repensarmos a escola, por que não pensarmos uma nova forma de organização dessa escola, dos grupos, e chegamos a uma proposta, que vem sendo trabalhada a partir de 2007, onde fizemos algumas rupturas, a começar pela forma de organizarmos os grupos numa escola, numa capital, passamos a organizar os grupos de crianças de diferentes idades, diferentes anos de escolaridade, e eles passaram a interagir, a aprender a partir de objetivos, organizamos o currículo, a partir de objetivos, cada criança trabalha para atingir um determinado objetivo numa oficina, passamos a arrumar a escola, os espaços, não mais com salas de aula convencionais, e sim oficinas que permitem muito mais interatividade, construção, colocar a mão na massa, a criança construir coisas verdadeiramente. E isso gerou uma necessidade de uma permanente formação dos professores, porque alterar uma cultura requer você trabalhar os professores, trabalhar os funcionários todos na escola, os pais, porque os pais precisam acreditar também. Os pais vêm, como a professora Cláudia falava antes, nessa cultura de dar pouco crédito à escola que, de repente, resolve fazer grandes transformações, porque até eles verem os resultados
eles ficam na incerteza. No modelo que nós estamos habituados, porque a gente busca quantificar resultados de uma maneira... né? E esse modelo, professora Cláudia, nós estamos falando do ensino fundamental, nós estamos falando exatamente, ou não, também no médio, esse modelo que vocês estão vivendo lá em Natal? Ensino fundamental, anos iniciais. Os anos iniciais. Crianças de 6 a 11 anos, 10, 11 anos. Vocês acham que tem limite para isso? A gente consegue trabalhar em algumas faixas etárias ou não? Só para que também o nosso professor que está nos assistindo também possa pensar na própria experiência que ele está vivendo em sala de aula. Eu acho assim, algumas mudanças, né, elas independem da faixa etária. Outras não. Né? Outras ficam muito presas na organização da escola e que vai ter a ver com a faixa etária do ponto de vista da organização da escola. Não da faixa etária da criança, né, ou do jovem. Né? Mas, por exemplo, eu penso assim, como a gente estava falando, tem uma mudança que é uma mudança assim, significativa, que parece pequena, mas ela é significativa. Quando o professor vai fazer o seu planejamento. Planejar não a partir do programa, da série ou do ano, né? Mas planejar a partir das possibilidades de aprendizagens dos seus alunos. Né? Como é que ele pode fazer isso? Quer dizer, ele vai fazer isso a partir de um processo de acompanhamento, né, das aprendizagens que os alunos vão realizando e poder, a partir daí, então, desse acompanhamento, fazer o seu planejamento. Quer dizer, como é que ele vai atuar naquele grupo e naquele grupo com as diferenças existentes entre todas as crianças, entendendo que as diferenças elas são um elemento importantíssimo para a aprendizagem, né? Independente, ao contrário da homogeneização, né, que a série, essa ideia da escola seriada, que é a homogeneização, quer dizer, todos aprendem ao mesmo tempo as mesmas coisas. Essa é uma ilusão, né, como a professora Cláudia falou, quer dizer, as crianças, elas não aprendem da mesma forma. Nem tudo aquilo que o professor planejou, que está no programa, que é para as crianças aprenderem. Nem os adultos, algum, né? Nem os jovens, nem as crianças, a gente não aprende dessa forma. Né? Acho que a grande mudança é perceber que aí as teorias todas, elas, no século XX, elas vão começar a nos ajudar a pensar como que as pessoas aprendem. E é a partir daí que a gente começa a questionar essa escola de massa. Quer dizer, as pessoas não aprendem de uma maneira daquele ensino frontal, sentado no professor, né, em que ele tem uma ficha, né, e aí daquela ficha ele vai dando a aula, ele vai escrevendo na lousa né, o que ele vai ensinar naquela aula. Quer dizer, isso não é garantidor da aprendizagem. Mas não deixa de ser um grande desafio, por exemplo, quando a gente pensa num grande sistema. Sim, isso é um desafio enorme. Grande desafio. O que eu penso é o seguinte, olha, o tema, ele nos remete para uma série de coisas. Ele abre da mesma forma que a gente pode ficar sentado em uma coisa e expandir. Vamos pensar a organização do tempo e espaço, por que ela tem que ser anual? Tá, por exemplo, isso. Nós seguimos essa lógica por muito tempo, mas uma escola, uma aldeia indígena poderia seguir uma lógica do tempo, como segue Belo Horizonte? A lógica de tempo, inclusive, deles deve ser bem diversa do que a nossa. Lá na minha terra, lá em Chalé, que tem o ciclo do café, né? Como é que se organiza? Hoje a LDB, ela permite a flexibilização dos tempos e espaços, percebe? Mas qual que é a dificuldade? Nós estamos centrados naquilo que você disse. É uma escola que ainda, o nosso formato, como você diz, nos habita a concepção tradicional. E o que o Nova diz é o seguinte, os professores, eles estão prontos para mudança, mas na hora que fala vai mudar, ele tem dificuldade. Mas aí vamos dizer, não é culpa dele. Né? Nós estamos centrando nisso. Mas dizer o seguinte, é preciso se formar para isso. Então, precisa o professor ter uma boa formação inicial, e uma formação continuada, como está sendo colocada agora nos moldes que a gente está vendo aqui, uma formação continuada que é à distância, que é virtual, que é em pequenos grupos, em grandes grupos. Essa forma de formato que está sendo colocado aqui pela magistra é interessante porque ela reorganiza tempos e espaço para a formação.
Não é mais aquele congresso. Não, eu posso estar aqui agora vendo o programa que está acontecendo. Quem não está podendo ver, vai ver no YouTube depois. E o outro pode mandar o link, e ele vai distribuir isso no Facebook, pode colocar no Twitter. Olha, isso é organização de tempo e espaço. Da mesma forma na escola hoje. Nós estamos falando aqui de sala de aula, mas nós devíamos estar falando aqui, prospectivamente, com uma sala de aula virtual, onde o nosso aluno ele vai no grupo escolar, algumas vezes encontrar com o professor, e as outras coisas ele vai fazer lá no Facebook, com as 400 caracteres que ele pode escrever, ou não, no formato que o professor decidir. Quer dizer, o cantinho da sala de aula, que a gente poderia dizer assim, formate uma sala de aula com um cantinho de leitura, um cantinho de ciência, projetos de trabalhos, isso tudo é formação e nova organização escolar. Mas hoje, prospectivamente falando, nós estamos falando de um aluno que tem que ter um laptop para trabalhar, que é o projeto UCA, que está aí desbravando fronteiras em algumas experiências. Eu estou falando muito, mas só para dizer o seguinte, na PUC, essa semana, vai ter o Web Currículo, que é um congresso que vai levar lá as experiências que foram feitas no Tocantins com um computador por aluno. E as experiências de projeto, de trabalho que os alunos fizeram, que levaram para o laptop, que estão na rede, que estão sendo divulgados, conversando com outras pessoas. Percebe? Então, a gente pensar que o modelo que nós temos, ele não é só ultrapassado em termos de série. E de pensar que o ciclo também corresponde. Não. Nós temos que pensar agora uma educação que tem que ter, no meu entendimento, né? Eu estou falando aqui agora numa lógica da tecnologia, tem que ter como eixo transversal as tecnologias a nosso favor. Isso vai mudar ainda mais esse tempo e espaço que nós estamos falando aqui. Professora Cláudia Fernandes, Santa Rosa, fica à vontade. Vocês acham a tecnologia... Botou mais areia mais tempero aí, né? Mais tempero. Não resta dúvida, né? As tecnologias, da comunicação e informação, eles colocam uma sala de aula 24 horas. Não é? Hoje a gente tem uma sala de aula aberta 24 horas. E isso tem que andar junto. Agora, eu fico pensando, professora Márcia, o quanto nós temos ainda para fazer no chão das escolas. Antes ou tem que chegar junto com a tecnologia, não é que você fala, tem que chegar junto, mas há uma trajetória aí para ser feita. Nós estamos falando de uma escola que tem 100 anos e que alguns se debatem para romper com determinadas estruturas que estão arraigadas, não é? Que estão habitando todos nós. E, indiscutivelmente, a internet, enfim, todas as mídias têm que caminhar junto, não resta dúvida. Mas acho que a gente precisa, de fato, pensar, e aí eu trago... Você falava a questão da formação do professor, e eu pensando aqui, e uma certa dose de ousadia. Sim, acho que a ousadia, a criatividade dos professores precisam emergirem para a gente pensar uma nova forma de organização da escola, das práticas, não é? Pensarmos essa diversidade. Uma certa dose de ousadia, eu diria que faria um efeito grande no momento que a gente vive. Voltando para a sala de aula, quer dizer, então, claro, tecnologia também, viu? Longe de mim falar diferente de você, viu, Márcia? Mas esse modelo de organização, quer dizer, várias vezes a gente lida com alguns termos, a multisseriação, a questão do ciclo. Queria que a gente tentasse ajudar o nosso professor a entender esse universo. Quer dizer, nós estamos falando do que, na verdade, do que vale, ou se não tem mais essa receita tão pronta, vai depender, na verdade, do aluno, do projeto político-pedagógico, né? Como é que a gente poderia falar? Multisseriação também funciona, não funciona? Como é que é a avaliação de vocês? Eu penso assim, a gente está no momento de repensar a escola, né? Então, é importante que se tenha assim, a clareza de a escola, ela precisa se organizar, né? E aí, quando a gente fala escola, acho que hoje é mais importante a gente falar, como você está, as escolas, né? Porque a gente está falando da diversidade
as escolas elas são muito diferentes entre si, assim como os alunos, assim como os professores, as redes são muito diferentes entre si, e as escolas de uma mesma rede, assim como, né, no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande, enfim. Então, acho que é repensar esse modelo de escola e talvez poder trabalhar um pouco mais com essa questão complexa da complexidade, que seria, por que não alguns modelos de escola, ou modelos de... A gente não precisaria ter o modelo. Não ter, Quando as experiências de ciclos, por exemplo, no Brasil, elas são muito distintas. Quando a gente fala os ciclos, né, é como se fosse tudo uma coisa só, um único modelo. Os modelos, eles foram e ainda são, a partir da década de 80 e com mais força na década de 90, muito distintos entre si, né? Nós tivemos experiências como escolas em diferentes estados e municípios do Brasil, e a gente chama, algumas se denominaram ciclos de escolaridade, outras ciclos de aprendizagem, outras ciclos de formação, né? E que têm algo em comum, mas as experiências em si, na prática, concretamente, como se deram, as experiências foram também muito distintas, né? E o interessante é pensar assim, que foram uma criação nossa. Os ciclos, eles vêm, eu me lembro assim, de conversar com alguns professores que ficavam assim, isso é alguma coisa que é lá de fora do Brasil, veio da Espanha, isso é uma influência, e não foi. Né? A gente tem a gestão disso, o embrião disso, lá na década de 70, até antes um pouco, né? E que foi uma resposta da escola brasileira, uma tentativa de responder a alguns problemas que são problemas da nossa escola brasileira, que é o problema da repetência, né, da alta taxa de repetência, de como lidar com a diversidade, com a heterogeneidade, com o acesso da população brasileira em massa a partir da década de 80, com a abertura à escola pública. Então, como a gente lida com todas essas novidades, né, que se apresentam no cenário brasileiro. É na década de 80 que a gente começa a estudar mais fundo o Vygotsky, porque aí com a abertura política a gente pôde começar a ler o Vygotsky, o Paulo Freire retorna, então a gente tem Emília Ferreiro, então a questão, por exemplo, da alfabetização, a gente começa a ampliar o conceito, a ideia do que é alfabetizar, né? Então, a ideia de que ninguém se alfabetiza em um ano, né? A gente precisa de um tempo maior, e de que alfabetização a gente está falando. Então, a gente começa a ter, por exemplo, na década de 80, os ciclos de alfabetização. Né? Nós vamos voltar. Agora, chegamos a um ciclo, por falar de ciclo, a gente vai agora para um rápido intervalo, a gente volta em seguir, continuando com a nossa conversa. Lembrando que você também pode assistir o Roda de Conversa pela internet, no canal do YouTube, falamos aqui há pouco, da Magistra. Basta digitar www.youtube.com/magistra, SEEMG, de Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, tudo junto. O programa também está disponível a partir da página central da Secretaria de Estado de Educação e também no Centro de Referência Virtual. Nós já vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.